né, com todo o protocolo de segurança, o distanciamento social, fazendo medição de temperatura, como a gente tem visto aí, todas as empresas, para permanecer as atividades, precisam estar adotando. Aqui a gente tem, né, um breve resumo aqui do que a ALS tem. Então, a ALS é um laboratório multinacional presente em mais de 65 países, trabalhando em diversos segmentos, né? Eu sempre costumo comentar que se a gente procurar o laboratório de algum tipo de serviço, se a gente buscar no mundo, a gente encontra aí um laboratório que a ALS preste serviço, processando aí por ano mais de 40 milhões de amostras. Aqui uma linha do tempo, né, da história da ALS. Então, não sei se todo mundo sabe, né, mas a sigla ALS vem de Australian Laboratory Service. Então, começou as atividades em 1863, quando foi fundada. Na América Latina, esse segmento de Life Sciences, ele iniciou em 2012, com a aquisição da antiga Corp Lab, seguindo aí desde então, e com algumas outras aquisições também importantes depois dessa data. Aqui a gente tem os valores da LS, né? E o último que foi incorporado foi o desenvolvimento de pessoas, mas são valores muito importantes que a gente vivencia essa cultura, não só como uma coisa no papel, mas com as nossas atitudes, com os nossos dia a dia. E é importante mencionar aqui a missão da LS, que vai muito de encontro, né, com essa apresentação que a gente está tendo aqui agora, que é fornecer resultados, né, serviços analíticos confiáveis para que o nosso cliente possa tomar uma decisão acertada, tá? Bom, vamos então agora para a apresentação propriamente dita, né? Então, conversando com alguns clientes, o que a gente sempre escuta falar é que para um laboratório ele tá homologado, né, para ele poder estar prestando serviço para ir para uma consultoria, para uma indústria, é esse laboratório ser acreditado na ISO 17025. Mas a pergunta que eu faço é: será que mesmo dentro desse critério, né, de todos os laboratórios que têm ISO 17025, será que a gente tem diferença entre eles? Será que a gente pode dizer que alguns têm mais qualidades do que os outros? E para responder essa pergunta, a gente faz uma outra pergunta, né? Dá um passo atrás. Para a gente entender essa questão da qualidade analítica, a gente precisa entender o que é um bom resultado analítico, né? Por definição. Porque eu sempre falo, né, para o pessoal, existe uma diferença entre resultado e número. Gerar um número qualquer, vamos dizer assim, que qualquer laboratório, qualquer procedimento a gente consegue. Mas um resultado confiável, um resultado que se compare com o resultado verdadeiro, aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Então, por exemplo, quando eu faço uma amostragem lá no riozinho, ou em um poço, em qualquer local que seja, existe uma concentração lá de determinados compostos. Se eu conseguir manter íntegro esses compostos, chegar no laboratório, analisar e gerar um laudo que esse resultado seja muito próximo a esse valor lá no campo, eu posso dizer que eu tenho um bom resultado analítico, né? E o termo técnico para isso é exatidão. Significa que o meu resultado ele é exato, tá? Bom, e aí começam os nossos problemas, né? Porque muitas vezes, com o laudo na mão, a gente vai verificar que o resultado que a gente tem, ele não é o resultado que a gente espera. Então, esse resultado, ele pode estar maior, menor, ou às vezes eu espero o resultado e não dá nada. Por que que isso acontece, né? Então, a gente tem o que a gente chama de falso positivo e falso negativo nos resultados. Então, né, se o resultado ele dá maior do que o verdadeiro, a gente chama de falso positivo, e se ele dá menor, a gente chama de falso negativo. Por que que isso acontece?
a gente tem diversos motivos que podem levar a esses falsos positivos e falsos negativos. Eu estou citando aqui alguns exemplos, tá? Essa apresentação, ela é uma apresentação muito abrangente, é uma apresentação bem superficial, então eu aproveito aqui para dizer que se alguém tiver com alguma dúvida mais específica, quiser elucidar algum tema, né, esmiuçar, ter mais informação de alguma coisa, depois entre em contato com a gente, que a gente pode preparar um novo material, fazer uma nova apresentação, para entrar em detalhes. Aqui a gente vai falar a coisa bem por cima mesmo, bem abrangente, tá? Então, aqui na questão do falso positivo, a gente pode, eu estou citando aqui alguns exemplos, né? Então, interferências, né? Então, no caso de, eu posso ter alguma coisa na amostra que ela pode estar gerando um resultado como se fosse um composto. Se a gente tem, por exemplo, em cromatografia, alguma coisa que sai no mesmo tempo de retenção que o meu benzeno, por exemplo, e aí eu posso dizer que ele é um benzeno e na verdade não é. Se a gente fala em análise espectrofotometria por cor, aí também pode ser que a minha amostra ela tenha uma cor natural dela, que quando eu leio no meu equipamento também gere uma cor e também não seja o meu composto. Outra fonte de problema, erro analítico. Então, a questão de erro analítico, de curva de calibração, ela pode ser tanto para falso positivo quanto falso negativo, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas os equipamentos, eles não geram os resultados direto, a maioria deles, pelo menos. Não é igual uma balança, que eu subo na balança e já sai o número. Quando a gente fala de técnica analítica, química, a gente tem normalmente uma curva de calibração. Então, eu preciso estar dando o meu padrão de referência para o meu equipamento. E se isso não for muito bem feito, se o meu padrão tiver vencido, se não for preparado de uma forma apropriada, isso vai fazer com que o meu resultado ele saia errado, tá? Outra questão é contaminação cruzada. Então, aí a gente está falando realmente de ser um composto, só que não ser da fonte da amostragem, tá? Então, em algum momento, entre a amostragem até chegar no laboratório, a gente pode sim ter contaminação dependendo do composto que a gente está buscando, tá? Alguns são mais comuns, outros nem tanto. E na questão dos falsos negativos, eu peguei também mais 3 exemplos. Então, no caso da volatilização, então, alguns compostos são voláteis, dependendo se não chega na temperatura apropriada, coletou, já não colocou no gelo, ficou no campo lá, 30, 40 graus, a gente pode ter perda. Degradação. Degradação também é um processo bem complicado, que o composto ele pode estar se degradando desde que ele foi colocado no frasco para ser trazido aqui para o laboratório, ele pode ser degradado dentro do próprio equipamento. Então, são todas medidas que a gente tem que tomar, ter muito cuidado para evitar tudo isso. E outro exemplo que eu peguei aqui é a detecção do equipamento. Quando eu compro um equipamento novo, ele enxerga uma determinada concentração. A partir do momento que eu vou utilizando ele, ele vai perdendo essa sensibilidade. Então, se eu não tomo cuidado de ter uma manutenção apropriada, limpeza apropriada, tá trocando os consumíveis, fazendo tudo da melhor maneira, eu vou começar a parar de enxergar e, na verdade, não significa que eu não tenho mais esse composto na amostra. Significa que eu estou com um problema no meu equipamento, tá? Então, aí voltando um pouco falando da 17025, a 17025, ela estabelece procedimentos, mas ela não cita especificamente esses detalhes. Então, o laboratório pode estar colocando no seu procedimento coisas desse tipo ou não, tá? Continuando aqui, então, tá, eu já estou falando aqui para vocês todos os problemas que a gente pode ter. O que a gente faz? Né? Quais as medidas adotadas para a gente evitar que tudo isso aconteça? Então, eu estou colocando aqui alguns procedimentos, tá? Então, quando eu falo de controle de qualidade, que eu vou explicar mais à frente,
Controle de qualidade, aí sim, eu acho que é o básico, todo laboratório precisa ter, tá? Também exigido pela norma. Mas aí, quais seriam os diferenciais? Alguns procedimentos. Quando eu falo procedimento aqui, eu não estou querendo dizer procedimento operacional padrão de análise, tá? Eu falo alguns procedimentos específicos que eu vou citar para vocês, para a gente ver diferenciais. Escolhas de técnicas mais seletivas e sensíveis e uma análise crítica apropriada. Em termos de controles de qualidade, a gente tem muita coisa que o laboratório precisa estar fazendo o tempo inteiro para estar sempre validando seu resultado, sempre tendo a garantia que aquele resultado está correto. Então, por exemplo, interlaboratoriais. Interlaboratoriais, eu não sei se todo mundo conhece, tá? Vou explicar brevemente aqui. Então, são como se fossem amostras que a gente compra de um fornecedor que garante que aquela concentração, ela vai ser a concentração que está na amostra. Então, e eu compro na matriz que eu quero. Então, eu posso comprar no solo, no sedimento, num efluente, numa água potável, e eu vou analisar esse interlaboratorial. A questão é que eu não sei quanto dá, a mesma coisa quando a gente recebe uma amostra de cliente, e eu reporto esse resultado para esse fornecedor. Ele faz isso para uma série de laboratórios simultâneos e depois ele manda como se fosse uma provinha dizendo se o laboratório ele passou ou não passou, se o resultado dele está dentro da faixa do esperado ou não. Aí a gente tem os MRCs, que são os materiais de referência certificado, que seria basicamente a mesma coisa que o interlaboratorial. A diferença é que quando eu compro uma MRC, ele já vem com um laudo falando quanto que dá o resultado. Então, isso é mais para um controle interno. Por exemplo, eu estou com umas dúvidas aqui, se as minhas análises estão ok, se eu estou com algum problema. Eu pego um MRC, processo como uma amostra, analiso e confiro o resultado com esse laudo para ver se os resultados estão batendo. Se eles estiverem batendo, ok, seu processo está bom. Se eles estiverem dando maior ou menor, precisa ser investigado para ver se tem algum problema. Controles de avaliação de matriz. Controle também chamado como MS-MSD, né? Matriz Spike duplicada. Isso serve para avaliar se a sua matriz está gerando algum problema na sua amostra que pode interferir no seu resultado. Então, às vezes, pode acontecer que o teu resultado está dando menor ou maior por causa da amostra. A famosa interferência de matriz, né? Eu acho que os clientes ouvem bastante isso dos laboratórios, né? Igual quando a gente vai no médico, virose e estresse é meio que resposta para tudo. Parece que para o laboratório, interferência de matriz é uma coisa que também o tempo todo se fala. Mas isso é uma coisa que procede, é uma coisa que acontece bastante mesmo. Por quê? As amostras ambientais, elas por mais que a gente consiga classificar efluente, água subterrânea, água residual, elas não são iguais. Então, por exemplo, se eu pego um efluente de uma determinada indústria e de uma outra, eu vou ter cargas químicas completamente diferentes. Então, eu não consigo padronizar efluente, né? Então, aí entra essa matriz Spike, matriz duplicata. Por quê? O que eu faço? Eu adiciono uma concentração conhecida nessa amostra, processo e verifico se recupera essa concentração que eu coloquei, tá? Esse controle de qualidade, eles não estão incorporados aos nossos lotes de controle de qualidade usuais, como os que eu vou citar depois, né? Que é o branco, o LCS. Por quê? Porque, como eu falei, cada amostra ela tem uma característica específica. Então, seria impossível fazer matriz Spike duplicada para todas as amostras. Então, o que a gente costuma fazer ou por demanda, então, por exemplo, se o cliente quer esse resultado, quer essa avaliação, ele solicita, porém, existe um custo, né? Porque seria como eu estivesse fazendo 3 análises ao invés de uma. Ou, por exemplo, se eu estou com alguma dúvida interna, a gente fez uma análise crítica, o resultado não ficou
ficou estranho, precisa ser confirmado, a gente sempre fala, faz um MS, MSD, para a gente confirmar se esse resultado, se essa matriz está com algum problema. E por último, os controles de processos, que são os controles mais usuais, que eu vou estar explicando aqui para vocês agora também, um a um, rapidinho. Bom, então a gente tem branco de método. Do mesmo jeito que a gente tem os brancos de amostragem, né, que é o branco de equipamento, branco de campo, branco de viagem, a gente tem um branco de método dentro do laboratório, que a finalidade também é verificar a contaminação. Então, junto com as amostras, a gente processa ele. Então, se for uma amostra de água, a gente pega uma água destilada, água mineral, de acordo com o que a gente quer analisar, processa como se fosse uma amostra normal. E, no final, a gente vai ter o resultado e vai avaliar se teve alguma contaminação ou não. Se teve uma contaminação, a gente precisa investigar, porque possivelmente a gente tem aí uma contaminação no processo, tá? Depois a gente tem a amostra de controle de qualidade, que o pessoal chama de LCS, né? Laboratory Control Sample, que é a duplinha, né? O branco e o LCS, então também faz por lote. A gente também coloca como se fosse um branco, só que adiciona junto o analítico que eu estou analisando. Então, por exemplo, se eu estou fazendo metais, eu vou lá e adiciono metais numa concentração que eu conheço, processo todas as amostras e verifico se a quantidade que está dando nessa minha amostra de controle de qualidade é a concentração que eu coloquei. Se tiver parecido, ok. Se não, temos problema, temos que verificar. Surrogate. Surrogate também acho que é bem conhecido já aí de todo mundo. É um controle de qualidade que é adicionado em todas as amostras. É um controle de qualidade das amostras orgânicas. Então, é para verificar se o seu processo de preparo, de extração, ele foi eficiente. Então, eu coloco na amostra. São compostos deuterados, clorados ou bromados, que são coisas que a gente não vai encontrar na natureza, porque por exemplo, se eu pegar alguma coisa que um fenol, por exemplo, pode ser que seja da amostra, então não é isso que a gente quer, então tem que ser uma coisa que não daria normalmente. E eu avalio quanto que está recuperando para saber se o processo de extração foi ok ou também se tem alguma questão da matriz da amostra. As duplicatas, então, além das duplicatas de amostragem, a gente também faz duplicatas internas para verificar a precisão, para ver se os resultados estão sendo reprodutivos. E a checagem de equipamento, que também é um padrão de concentração conhecida da análise que eu estou vendo no momento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo metais, eu faço um padrão de metais. A diferença da checagem de equipamento para a segunda lá que eu comentei, que é a amostra de controle de qualidade, é que ele não passa por todo o processo. A checagem de equipamento ela é preparada sinteticamente, né? E aí já é injetada diretamente no equipamento. Ela não passa pela extração, pela digestão. Ela tem a finalidade de eu verificar somente qual que está sendo a performance do meu equipamento. Tá. E aí, vamos falar um pouquinho desses procedimentos que eu estou falando, que daí talvez o Inmetro não explicita e que é muito importante para garantir aí a qualidade dos resultados. Por exemplo, análises orgânicas, compostos semivoláteis, pesticidas organoclorados, que é aquilo que eu falei da degradação dentro do equipamento. Vou dar um exemplo. DDT. DDT é um isômero, né? Que a gente tem DDT, DDE e DDD. O DDD, se ele entrar em contato com um sítio ativo dentro do meu equipamento, ele vai se degradar e vai virar DDD e DDE. Então, pode ser que você tenha no seu campo lá, na sua área que você está querendo investigar, DDT e sai um resultado de DDD ou de DDE. Mas isso aconteceu entre a coleta e a análise. Para que isso seja evitado, eu preciso que meu equipamento ele esteja sempre muito inerte.
Por quê? Porque é a formação de sítios ativos dentro do meu equipamento que vai fazer com que esses compostos degradem, tá? E esses sítios ativos, eles vêm da interferência da própria amostra. Então, porque a amostra, ela não tem só aqueles compostos que eu estou analisando, ela tem mais um monte de coisa, matéria orgânica, óleos, uma série de outras coisas que vão fazer com que isso aconteça. Então, eu coloquei aqui a fotinho de alguns extratos que eu peguei aqui no laboratório. Então, vocês veem que em algumas amostras, elas têm bastante coisa, além dos compostos de interesse, e isso que vai sujando o equipamento, vai formando sítios ativos. Então, a gente tem aqui na LS como procedimento trocar diariamente todos os consumíveis, como liner, septo, dos cromatógrafos, justamente para não deixar que esses sítios ativos eles façam que os resultados mudem, tá? Então, essa segunda foto é a foto de um liner, então ele aqui é o que vai no injetor do cromatógrafo gasoso, que é onde entra, por onde a amostra entra, a amostra injetada aqui. E aí, a gente troca isso aqui diariamente para não ter esses problemas de degradação dentro do equipamento. Outro ponto importante é a manutenção periódica de curva com alta até ficou repetido aqui, né? Periódicas, periodicidade. Tem que ser muito frequente. Por quê? Porque, como eu falei, os equipamentos eles vão sujando, eles vão ficando cegos, né? Que a gente fala. Então, a gente precisa estar fazendo o tempo todo essas manutenções, não deixar passar meses, porque senão, com certeza, a gente pode ter problemas de falso negativo. Nos metais, por exemplo, no CPMS, a gente faz curva de calibração todo dia. Então, todo dia é feito esse ajuste para que o resultado ele seja o mais fidedigno possível. Outra coisa que eu queria falar um pouquinho sobre a miniaturização dos metais. Isso aqui é um processo, ele nem é tão novo, já faz um tempo que a gente adotou, mas ele é muito importante, ele trouxe muitos benefícios, porque eu não sei se vocês acompanham ou têm essa informação, antigamente a gente coletava 500 ml ou 250 ml para fazer uma análise de metais. Hoje, a gente mudou o processo interno com redução de volume e hoje se coleta 100 ml. Aí você vai me falar assim, nossa, mas mudar um frasco de 250 para 100, qual que é o meu benefício, né? O que eu estou ganhando com isso? Na verdade, a gente consegue ganhar em redução de tempo de amostragem, então, como o volume menor, eu consigo fazer minha coleta muito mais rápida. Eu ganho na questão logística, então, por exemplo, empresas que mandam por transportadora, que eu pago, né, o transporte, vai ser bem mais leve, então tem essa redução também de custo. Tem a questão até de estar carregando isso no campo, a questão da ergonomia, o cooler vai ficar mais leve, também tem essa questão. E para o laboratório, a gente teve um ganho grande analítico em termos de qualidade. Por quê? O que acontece? O método anterior que a gente tinha, que é o método convencional, a gente digeria 50 ml de amostra e depois filtrava, tá? Depois filtrava, aí transferia do tubo de 50 ml para o tubo de 10 ml, que é esse tubinho aí da foto, da segunda foto com as tampinhas azuis. Passa para esse tubo de 10 ml e lia no ICP. Isso é um método antigo. Hoje em dia, eu já faço a digestão direta nesse tubo de 10. Então, eu já digiro. Depois, eu só centrifugo a amostra, que é para que, se tiver algum material suspenso no frasco, ele vai para o fundo do tubo. E o mesmo frasco que eu digeri, eu vou analisar. Com isso, a gente ganha em diminuição de problema de contaminação, porque, por exemplo, papel de filtro, por mais que você compre um papel de filtro de qualidade,
É mais uma fonte, né? Mais uma manipulação da amostra. Pode ter perda, a filtração não ser tão eficiente. Então, é uma etapa a menos que vai fazer com que eu tenha um resultado melhor, tá? Outra coisa que eu queria falar, escolha da técnica analítica. Normalmente, quando a gente fala em técnica analítica para análise ambiental, a gente está falando de PA, né, para os orgânicos, alguma coisa de metais, Standard Methods, para análise físico-química e alguma coisinha de ABNT. Mas mesmo dentro dessas normas, a gente pode ter aqui diferenciações entre as normas que também podem gerar melhoras analíticas. Tá? Eu vou citar alguns exemplos, os mais que a gente vê mais no mercado. Por exemplo, metais. Os metais eles podem ser feitos por diversas técnicas, mas também podem ser feitos pelo ICP óptico e o ICP-MS. A maioria dos laboratórios que a gente vê aí no mercado, eles trabalham com o ICP óptico. A gente também tem ICP óptico, tá? É um equipamento bom. E só que a gente faz apenas as análises de solo, que os limites são maiores. Para as análises de água, que os limites são menores, a gente utiliza o ICP massa, que ele é um equipamento que ele é bem mais sensível e bem mais seletivo, tá? Então, a garantia de que aquele metal é ele mesmo, no massa, ela é maior. Por quê? Porque é uma técnica mais seletiva. Então, ele vai ter um resultado melhor. Aí você vai me perguntar assim, mas então por que que a maioria dos laboratórios trabalham com o óptico, né? Sendo que o massa é maior? É uma questão de custo. Um ICP-MS, ele custa bem mais caro do que um ICP óptico, tá? Outro ponto aqui que a gente vê bastante é para análise de BTEX, né? Os famosos BTX, que ele também pode ser feita por várias técnicas, mas a gente vê muito laboratórios fazendo por GCPID. Ok, funciona, é uma técnica homologada, tem no EPA e tudo mais. Porém, é uma técnica que a chance de gerar falso positivo ela é enorme. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês um cromatograma de gasolina. Bitex é normalmente onde vai ter. Bitex vão ser amostras contaminadas com gasolina, né? Então vocês veem que o cromatograma da gasolina ele tem um monte de pico. Ele não tem só, né, o que a gente está procurando. Então, a chance de sair mais alguma coisa junto no mesmo pico do benzeno, por exemplo, ou sair junto, fazer com que aquele resultado fique maior e não seja benzeno, ela é muito grande, tá? Então, por isso que às vezes pode ter essa questão. Hexano, por exemplo, hexano ele tem um tempo de retenção bem parecido com o benzeno, pode acontecer, tá? Dependendo aí de como tiver a janela de tempo de retenção do composto, pode ser que seja reportado e aí não tem como saber, tá? Por quê? Porque nessa técnica, a única informação que eu tenho para saber se o composto é o composto é o tempo de retenção. Então, saiu um pico naquele tempo, eu considero benzeno, tá? Por outro lado, a gente pode fazer o mesmo benzeno por GCMS, que é a espectrometria de massas. E aí, não sei se consegue ver que a foto, o fundo é escuro, os picos já saem bem mais separados. Mas por quê? Porque daquela mistura toda lá de gasolina, de todos aqueles picos, eu vou configurar meu equipamento e vou falar para ele me mostrar apenas as massas dos bitex. Então aí eu vou ter picos bem mais separados, bem mais definidos, com uma resolução bem melhor, que garante que a confiabilidade desse resultado ela seja maior, tá? E além disso, ele vai ter uma comparação com uma biblioteca NIST, que já vem junto com o equipamento, né? Que é uma biblioteca de mais de 10 mil compostos, que ele calcula a probabilidade daquele composto ser ele ou não. Então, também é uma informação a mais que
ajuda na hora aí da gente ter um resultado, tá? Quando a gente entra na parte de métodos físico-químicos, a coisa fica mais complicada ainda, né? Porque como eu tô comentando com vocês, tudo é questão de custo. É mais caro esses equipamentos, né? Mais seletivos. São mais caros, né? E para métodos clássicos é muito mais complicado. Por quê? Vamos lá. Primeiro que análises físico-químicas são análises baratas, né? O custo, o preço de mercado são bem baratos. Mas por quê? Porque eu posso fazer a mesma análise de uma forma bem mais simples, se eu tiver só um espectrofotômetro, ou então, se for uma titulometria, não preciso nem de equipamento, só preciso dos reagentes e de uma bureta, eu consigo também fazer essas análises, determinar as concentrações. Então, dificilmente se consegue investir em equipamentos para fazer esse tipo de análise, tá? Porém, se a gente tem equipamentos que são automáticos, né, que vão ser muito mais reprodutivos, vão ter uma precisão muito maior, e vão ser resultados melhores. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de equipamentos desse tipo que a gente tem aqui, tá? Então, a primeira foto aqui é um titulador automático. Dá para fazer qualquer análise que for por titulação. No nosso caso, a gente faz acidez e alcalinidade. A segunda foto aqui é um analisador de fluxo com UV. A gente faz cianeto. Estamos só aguardando a publicação do nosso escopo. A gente vai começar a fazer fenóis e a série nitrogenada. Aqui a vantagem, no caso do cianeto, o que, que é? A segurança, porque não sei se vocês conhecem, mas o processo de destilação do cianeto, análise de forma clássica, ela é muito perigosa. Cianeto é um ânion muito perigoso, né? Então, aqui ele é todo fechado, o volume que a gente trabalha, ele é bem pequeno, acho que 2 ml, né? Enquanto eu precisaria de meio litro para fazer na análise convencional. E uma grande vantagem é fazer rápido, né? Que eu consigo fazer muitas amostras por dia. Isso no método convencional, ele é demorado, é aquela destilação manual, então ela demora bastante. E por último aqui, um cromatógrafo de íons. O cromatógrafo de íons já é um equipamento mais comum, tá? Muitos laboratórios têm. Mas mesmo assim, ainda existem laboratórios que fazem os nitrito, nitrato, sulfato, um por um, todos manualmente. Que aí vai ter a questão das interferências, aquele monte de coisa que vai fazer com que o resultado possa sair distorcido, tá? Falar um pouquinho da análise crítica, né? Porque a análise crítica, ela, não sei, pelo menos eu me remeto sempre a olhar o resultado final. E na verdade não. A análise crítica, ela é ela no processo todo, tá? Então a gente tem desde a questão no resultado final, que a gente avalia o resultado finalizado, ele sozinho, se ele faz sentido, se ele está todo ok, e depois, na parte da publicação, todos os resultados da amostra como um conjunto, porque tem resultados que se conversam, né? Então, não faz sentido um óleo mineral ser maior do que um óleo de graxas. Então, tudo isso ele é avaliado antes do laudo ser enviado. Mas, como eu falei, não deve ser esta a única análise crítica, né? A gente precisa, desde a recepção de amostra, que a gente precisa estar checando preservação, a condição da amostra, se o frasco está correto. Eu sei que às vezes parece assim uma dor de cabeça, uma encheção de saco, né? Que alguma coisa está fora, o frasco não é apropriado, mas todas essas ações são justamente para que eu consiga chegar na parte final né, de fazer todo o processo analítico, gerar o resultado e não ter tido nenhum problema de perda, de degradação, tá?
Eu coloquei aqui, ó, então, uma fotinho aqui, né, da recepção de amostra, onde é feita toda a conferência, para ver se está tudo certinho, se não tem nada errado. Isso é muito importante. Aí tem a questão também da análise crítica durante o processo da análise. Então, uma análise que não é uma análise, é uma técnica, que a gente vê muito problema é quando é a análise espectrofotométrica, que é a análise de cor, que a gente vê pela cor, né? Então, e como a gente sabe, análise de fluente, as análises amostras ambientais, a não ser que seja uma água potável, geralmente elas têm uma coloração delas, e essa coloração, ela interfere. Mesmo nos solos, às vezes a gente faz o solo e aquela cor do solo passa para o extrato. E aí eu já não vou mais conseguir ler aquela análise. Por isso que muitas vezes precisa diluir, e aí o limite ele aumenta, e, e aí não atende o VMP, aqueles problemas comuns já que acho que todo mundo aí já ouviu falar. Então é por conta disso, porque realmente a técnica não permite fazer com um limite menor por conta que a amostra tem características que atrapalham. Aqui também eu tenho análise crítica do resultado, tá? Que é aquilo que eu comentei, análise como um todo. Bom, falar um pouquinho das vantagens de trabalhar numa empresa multinacional, no caso do ALS, né, uma empresa global. Uma coisa que ajuda muito a gente é o acesso à informação, né? Os laboratórios lá fora, Austrália, Estados Unidos, Canadá, eles têm muita experiência, até porque o mercado ambiental deles ele é mais maduro do que o nosso, está há mais tempo trabalhando com isso. Então, se a gente quer desenvolver uma técnica, tem dúvida com alguma coisa que está acontecendo, a gente consegue informação muito rápida, né? A gente tem acesso a essas pessoas, elas são bastante acessíveis e têm um conhecimento muito grande. E duas coisas que a ALS também fica o tempo todo falando e incentivando é a questão das inovações e das eficiências. Em termos, né, nesses dois aspectos, a gente tem o PMP, que é uma ferramenta interna, ela nem é divulgada, tá? Porque é um controle interno aqui do laboratório, mas é de produtividade. Então, a ALS ela tem uma ferramenta que ela quer padronizar a produtividade entre os laboratórios. Então, a gente tem alguns dashboards que eles são transmitidos para a gente aqui no laboratório pelo Power BI, então é uma atualização de uma em uma hora, a gente já tem tudo atualizado, o banco de dados dessas informações é pelo nosso próprio MyLinks, então a gente consegue ver em quais análises a gente está um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, justamente para mobilizar as pessoas que estão nos segmentos, né, analíticos aí um pouco piores para colocar mais gente e o resultado conseguir sair no prazo. Então a gente faz um rodízio interno aqui o tempo inteiro nessa tentativa aí de ter um equilíbrio aí das entregas dos resultados. Então coloquei alguns dashboards aqui, os que a gente utiliza mais, né? O que fala quantas amostras tem processo, quantas amostras chegou, quantas amostras tem para entregar no dia. Então, é uma coisa bem dinâmica, assim, que ajuda bastante o pessoal do laboratório para conseguir remanejar o pessoal. Aqui eu tenho o recebimento de amostras, né? Então, também dia a dia a gente tem o registro, consegue avaliar se está aumentando, o que a gente precisa fazer. Aqui é uma foto, então, que a gente tem aqui na entrada do laboratório, que a gente tem esses dashboards nessas televisões, porque o PMP, ele prevê 3 reuniões diárias, reuniões muito rápidas, né, para estar conversando entre as equipes, fazendo essas mobilizações. Então, a gente faz essa reunião nesse espaço aqui, em frente às televisões. Em questão à inovação, a gente tem os environmails, que a gente fornece para os clientes,
algumas informações, e também a gente tem alguns memorandos internos que os laboratórios eles informam tudo que eles estão trabalhando, fazendo de novidade para a gente avaliar e, se for cabível, estar implementando aí nos nossos laboratórios. Temos também aqui o reporte de sustentabilidade. A sustentabilidade é uma coisa assim também muito importante para a LS, que também estão o tempo todo cobrando ações para melhorias nesses aspectos. Esse reporte ele é público, né? Então, se alguém tiver interesse, você consegue acessar na internet, coloca lá LS, reporte de sustentabilidade, você consegue ter todas as informações da nossa empresa. Um pouquinho mais de benefícios, né, que a gente vê na empresa, tá? Então, aqui vou falar um pouquinho de estrutura, cultura, atendimento. Aliás, é uma empresa que está investindo forte em equipamentos para aumentar a capacidade produtiva, para melhorar qualidade analítica. Então, aqui eu tenho um concentrador que ele é para concentrar amostras de orgânicos. Eu consigo comprar um concentrador que faz, entre aspas, a mesma coisa por um valor 10 vezes menor, porém com uma qualidade analítica um pouco inferior. Na foto da direita, a gente tem os dois últimos cromatógrafos gasosos que a gente comprou, também para aumentar a capacidade produtiva. E também é uma inovação que a gente está trabalhando, é uma novidade aí que a gente vai lançar no mercado nos próximos meses aí, já está tudo pronto, quase finalizado. A gente vai fazer um lançamento aí para vocês em breve, tá? E esses equipamentos, eles estão vinculados a esse projeto. Uma outra preocupação é ter backup de tudo para, se precisar fazer uma manutenção, eventualmente parar um equipamento, precisei parar, eu consigo ter outro, não vou ficar parado, mesmo que seja por um dia ou dois. Então a gente tenta ter tudo, né, duplicado para a gente conseguir manter o fluxo e também buscar aí as tecnologias. Então esse aqui da direita é o LC Massa Massa, que a gente comprou para fazer o desenvolvimento do PIFAS. Então, o PIFAS nosso também, a gente já terminou o desenvolvimento, a validação, já só vamos agora fazer o anúncio aí, que já vamos poder estar recebendo as amostras. Outra coisa legal, né? A LS aqui, né, a gente é um laboratório que está acostumado a trabalhar com altas demandas, né? Então, eu tirei aqui duas fotos do laboratório, então vocês veem muitas amostras, a gente já tem essa cultura, o pessoal já está treinado para isso, que às vezes é uma preocupação, né? Ah, meu projeto é muito grande, será que o laboratório não vai atrasar? Então, a gente está aí trabalhando também forte com essa questão aí de prazo e de estar atendendo volumes grandes de amostras. Mais umas coisinhas. Então, essas fotos elas são um pouco antigas, né? Na época ainda que não tinha pandemia, então o pessoal tá sem máscara e tudo mais. Agora a gente até tá com um pouco de dificuldade com a questão de treinamento presencial, não pode fazer, mas a gente também busca estar fazendo muito treinamento, agora todos via online. Temos uma pessoa dedicada à questão só para pesquisas e desenvolvimento, então se precisa desenvolver um composto, fazer alguma coisa diferenciada. Eu não preciso tirar meu analista da rotina, eu tenho uma pessoa que vai conseguir se dedicar e fazer isso acontecer mais rápido. E também o Inmetro, ele vem de 2 em 2 anos visitar o laboratório para checar os procedimentos. Aqui na LS a gente tem um procedimento nosso que a gente faz auditorias semanais. Não é exagero, tá? Já tem uma pessoa que ela vai nos laboratórios, vai com um checklist e vai checando se está tudo certo, porque a ideia é, no momento que o Inmetro vier ou tiver uma auditoria de cliente, a gente esteja preparado para responder tudo e tá tudo certinho, tudo da melhor maneira.
Outra questão isso aqui é um valor da LS, né? Celebrar o sucesso, que a gente sempre fala bastante. Então, a gente também tem essa cultura aí de estar comemorando nas ocasiões em que é possível, que também uma foto antes da pandemia, né? Onde a gente podia estar fazendo festa, almoços, isso agora já não estão acontecendo mais, infelizmente. Espero que logo, logo a gente consiga retomar isso. Mas é uma prática também aqui da LS de celebrar o sucesso. E eu falei, né, vários diferenciais, equipamentos, ferramentas, mas no meu ponto de vista, na minha concepção, o grande diferencial nosso são os nossos colaboradores, porque um equipamento de R$ 1 milhão, qualquer empresa, entre aspas, pode comprar. Agora, pessoas comprometidas, trabalhando por um propósito, que buscam fazer um trabalho diferenciado, isso é mais difícil, né? É, e isso também vem muito das pessoas que trabalham com a gente, mas também isso vem sendo construído, tá? Bom, eu até passei do meu tempo, né? Porque a gente tem ainda o tempo para as perguntas, mas é que tinha bastante coisa para mostrar para vocês. Era isso que eu tinha para falar. Eu deixo aqui o meu contato, que nem eu falei, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aí à disposição para estar elucidando, para a gente estar conversando. Tá certo? Eu não sei se tem perguntas, Tiago. Aprender um pouquinho aí com a sua experiência e conhecer um pouco mais da ALS. Em relação a perguntas aí e respostas, eu acho que a gente acabou estendendo um pouquinho. Então, aquelas que a gente não puder responder, devido à questão do tempo, a nossa equipe irá comunicar por outros canais e com certeza a gente vai esclarecer todas as dúvidas. Gostaria aí, Fabiana, agradecer novamente pela apresentação. Foi muito bom aí aprender um pouquinho mais. E gostaria de agradecer a todos pela participação, né? E convidamos a todos para os próximos webinars que serão realizados todas as terças-feiras. E é bom lembrar também que às quartas-feiras temos também os webinars que são realizados pela LS da América do Norte. É um webinar em inglês que tem bastante tema técnico bem interessante para todo mundo também. Tá? Vocês podem acessá-los todos visitando a nossa página pelo LinkedIn na LS Life Science, América do Sul. Tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado, Fabiana, foi um prazer. Tenha todos aí uma excelente semana, nos encontramos em breve e se cuidem. Um grande abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau.